Quem estiver entrando aí na sala, na live, deixa um comentário, faz uma pergunta, né? Vamos falando um pouquinho de evolução, né? Eu vou começar explicando, né? Eu vou salvar esse vídeo depois. Então, à medida que vocês forem entrando, podem ir deixando aí sua pergunta. Então, tem Karine aí assistindo. Bem, espero chegar mais algumas pessoas, mas vocês podem ir interagindo, podem ir falando as coisas que daí eu vou interagindo com vocês. Eu não... A conexão caiu. Que massa, tava com 20. Oi, oi, de volta. Gente, essa é a última vez que eu faço essa tentativa. Ao vivo de novo. Gente do céu, a internet tá caindo aqui. Começo a falar e o vídeo cai. Desculpa aí. Depois vai ficar um monte de history pra vocês assistirem. Aí depois eu vou eliminando os stories que não tem muita coisa. Tenta entrar de novo, por favor, não percam a paciência. Não percam a paciência, minha gente do céu. Vamos lá, né? Ai, gente, é isso. Como eu tava falando, o vídeo tá caindo por conta da internet, tá? A minha internet caiu aqui algumas vezes, infelizmente. Aí eu coloquei aqui, eu liguei em outra internet pra ver se agora funciona. Esperar mais alguém entrar, né? Vou gravar esse vídeo, vou deixar ele gravado no history. Depois eu vou verificar qual foi o vídeo. Que tem mais informação, que tem mais coisa. Isso é... Essa época de quarentena, tá todo mundo usando a internet, não tá deixando um pouquinho pra ninguém, né? Tentando aqui trabalhar e a internet não colabora. Tinha um monte de gente online, né? Eu espero que agora vá, né? Vamos tentar aí. Espero que agora funcione. E é aquela mesma pergunta que eu dei. Quem estiver me escutando, daí diz assim, professora, está escutando. Ou diz aí, olha, o vídeo tá travando, não tô escutando. Que aí a gente tenta outra forma, perguntas, né? Dúvidas, a gente segue, tá? Organizei tudo pra essa live hoje. E vamos ver se dá certo. A gente tem aí uma quantidade legal de pessoas, então vamos começar, né? Como eu já tinha falado, continuar explicando pra vocês que quem tiver dúvida pode mandar sua dúvida por aqui pelo Instagram, pode mandar sua dúvida pelo WhatsApp, certo? Lá no grupo do Prepara eu vou responder. Pode ir enchendo lá o grupo do Prepara, que eu vou tirando a dúvida à medida que eu puder, certo? E por aqui também eu vou abrir um link para tirar dúvidas, certo? Para vocês irem postando pelo history mesmo, tá? Eu vou deixar um linkzinho com dúvidas aqui, pergunta, e vocês fazem lá a pergunta e eu vou responder. E elas, certo? Tá aqui visualizar. Aguardando. Não sei muito bem como funciona isso de participar. Vamos lá. Vamos ver, né? A gente tá no ao vivo, a gente vai tentando. E aí? Gente, eu não sei como é que isso acontece não, como é que dá certo não. Vocês vão colocando aí as dúvidas de vocês, certo? Então, as mudanças elas vão se acumulando ao longo do tempo,
certo? E esse acúmulo, ele vai provocando essas alterações, né? De espécies e tudo mais. Isso eu já falei, né? Então, como é que a gente percebe, né, esse processo evolutivo? Como é que as pessoas tiveram ideia disso? Como é que isso modificou? Como é que essas mudanças elas ocorreram e como é que foi observado, como é que foi estudado? Então, tem a questão do registro fóssil, certo? Existiam os fósseis. Para fossilizar, para que um ser vivo ele fique fossilizado, é necessário que ele sofra como se fosse uns processos especiais, certo? E que aquele corpo ele é recoberto de uma forma em que ele não vai se deteriorar, né? Porque quando a gente é enterrado, por exemplo, as bactérias vão lá, né? Os decompositores vão lá e eles degradam a nossa matéria orgânica. Para fossilizar, não há degradação da matéria orgânica. Aos pouquinhos, a matéria orgânica vai sendo substituída por minerais. E daí os fósseis, eles mantêm o registro, né, da forma, eles mantêm a forma daquela espécie, né? Só que toda a formação, né, de materiais, de matéria inorgânica. Tá? E daí os registros fósseis, eles nos mostram evidências de como aquela espécie era morfologicamente. Elas nos dão uma ideia de como ocorreu, por exemplo, como era o clima na região, certo? Dá uma ideia do que ele comia, né? Do qual era a alimentação dele, qual era o habitat, tá? Então, esses fósseis, eles formam muitos elos, né? A gente consegue fazer muito elo, por exemplo. Ninguém nunca viu um dinossauro, certo? Os parentes mais próximos dos dinossauros são as aves. A gente sabe disso. E daí, como é que a gente sabe que os dinossauros existiam? Né? Como é que a gente sabe como são os dinossauros? Como é que a gente sabe lá que tinha um dinossauro que voava, tinha um dinossauro grande, que o dinossauro era de forma X, de forma Y? Né? Os fósseis. Então a gente realmente precisa desses registros fósseis para acontecer, para a gente ver. Tem também as evidências genéticas e bioquímicas. Gente, vocês estão me escutando? Alguém diz assim: oi, professora, tô escutando você. Só para ficar feliz. Por favor. Tô aqui, ó, coloquei um blushzinho. Vou dar um beijinho lá pra vocês. Coloquei no microfone, vocês já escutaram, foi nada. Ai, gente, cadê que ninguém fala comigo? Nossa, sim, tá escutando. Ai, que bom! Alguém tá me escutando. Tá escutando. Façam perguntas. Bem, gente, continuando, enquanto vocês não fazem perguntas, eu sigo falando. Existem também as evidências genéticas, evidências bioquímicas. Tá? As evidências genéticas, elas são uma análise do DNA para a gente descobrir quem é ancestral de quem. Então, eu analiso o DNA e vejo as semelhanças, né? Acessar a live. Eu vou deixar a live salva, certo? Eu vou deixar essa apagação de mico aqui salva. E daí as pessoas podem ter acesso. Como eu falei, eu vou disponibilizar. Eu vou estar online para responder perguntas também da forma mais simples, né? Pelo WhatsApp e aqui pelo Instagram. Então, quem tiver aí ainda com dúvida, que não conseguir ver a live, você pode falar que pode procurar pelo WhatsApp, tá? E pelo Instagram, que eu vou deixar um history também, para vocês deixarem as dúvidas salvas. Tá engraçado, né, Ronald? Tô vendo aí sua carinha aí rindo. Tá engraçado mesmo. Tá uma onda aqui, tá maravilhoso. Oi, Karine. Vamos seguindo, minha gente. Então, assim,
Tá bom, porque eu tô vendo ela dando aula, tô olhando pra minha cara. Ela disse, meu Deus do céu, tu paga muito mico, mulher. Afe Maria. Então, as evidências genéticas, né? Então, as evidências genéticas foi como eu falei, que as pessoas que ficam se olhando a molécula de DNA e ficam se analisando quem é mais próximo a quem. Então você vê, esse DNA é muito próximo desse, então provavelmente eles são parentes. Eles descenderam de um mesmo ancestral, né? E as análises bioquímicas também, são a questão de proteínas, de lipídios, ou seja, eu analiso quais são as substâncias químicas presentes naquele organismo, e daí eu vou tendo uma noção de quem é mais próximo de quem, né? Se ele produz já a mesma substância, então provavelmente eles são parentes, tá? Provavelmente eles descendem de um mesmo ancestral, já que eles conseguem produzir a mesma substância. Então são essas análises aí que a gente vai fazendo para decidir quem é parente de quem, mostrar que um organismo é próximo ao outro, mostrar como ocorre a evolução e tudo mais. Tá? A embriologia comparada, que é quando a gente vê, por exemplo, o embriãozinho lá bonitinho, nas primeiras semanas os embriões eles não conseguem ser diferenciados de qual espécie. Mas se a gente for olhar só por forma, por estruturas desenvolvidas, existe uma questão, né, de que uma espécie, por exemplo, eu vou falar de peixes. Aí os peixes, quando a gente vai olhar o embriãozinho do peixe, todos eles se assemelham nas primeiras semanas de desenvolvimento, nos primeiros dias de desenvolvimento, desenvolvimento rápido. Os primeiros dias estão lá, o embriãozinho é igualzinho para todos, entendeu? Duda quer participar da minha live? Vamos lá, Duda. Vê você. Oi, Duda. Cadê? Tá aguardando, Duda. Você tá participando. Duda saiu. Ela não queria participar. Ela fez por acaso. Foi sem querer, né, Duda? Entendi. E tem a questão... Gente, isso tá uma comédia. É sério. Eu vou rir até a próxima encarnação. Nessa live. Nunca fiz isso na vida, tá sendo a primeira vez. Aí vocês vão dando feedback aí. A professora foi boa, a professora não deu pra tirar minha dúvida, não deu pra tirar minha pergunta. Tirar minha pergunta foi ótimo. Tô até errando as coisas aqui, tô nervosa. Não, mentira, tô nervosa. Só tô achando que eu tô bem estranha. Me olho e eu digo, não sei. Pagando mico. Mas vamos lá. Né? Tirem suas dúvidas, gente. Vocês que participam aí do Prepara, responderam as questões de evolução? Qual é a dúvida de vocês? Pessoal, o Duda solicitou de novo. Vamos lá, Duda. Participe. Dê o seu oi para as pessoas. Tá aguardando. Tá girando aí. É bom, porque eu tô com saudade de vocês. Sério mesmo, esse negócio de ficar longe de sala de aula, dar aula pela internet, não tá fácil. Não tá bom. Eu não quero ser uma professora da internet. Eu quero ser uma professora de sala de aula, é mais fácil. Tá vendo como eu tô sofrendo aqui? Não tá conectando com o Duda. A internet não tá deixando, Duda, eu conversar com você. Eu ver sua cara. É culpa da internet, tá? Foi eu não. É a internet que tá aqui. Ai, gente. Ai, coraçãozinhos. Ai. É o que? A Malha, né? Que mandou um emoji. Da carinhas apaixonadinhas. Corações. Coraçãozinhos também pra você. Aí, vamos lá. Gente, também tem os órgãos vestigiais. Que também Duda não foi. Tá? O seu vídeo não entrou. Foi mal. A internet não tá deixando. Tá ruim a conexão. Tem as evidências, né, dos órgãos vestigiais também, que podem ser evidências evolutivas. A gente pode observar, como eu falei, eu criei uma sala no Google Classroom, né, a Arielle tá me perguntando, eu criei uma sala de aula no Google Classroom para o Prepara, né, para quem é do Prepara tá no grupo. Eu postei ontem à noite
Né? Tá lá no grupo o código. Daí vocês podem acessar e tem a aula de evolução lá. Eu gravei um videozinho. Tá só com slide, eu não apareço. Mas tá lá. Né? Ai, meu Deus, Duda, é perfeita. Perfeita assim, meu amor. Saudade. Saudade. Olha, gente. E outras coisas que eu falei lá no vídeo que é muito importante é a questão da homologia e da analogia. Né? Órgãos homólogos são órgãos que descendem de um mesmo processo evolutivo. Certo? Por nada, Arielle. Procura lá, tá no grupo do Prepara. Tá o código da turma. E, gente, quem tá vendo a live, que também quer... Ai, professora, eu quero também. Né? E não tá no Prepara por algum motivo, me manda uma mensagem, que daí eu vejo como é que eu posso ajudar, certo? As pessoas que precisam de ajuda em biologia, né? Se vocês forem no primeiro ano, precisam de ajuda em química, aí vocês procuram a Verônica. Vou passar a bola pra ela. Mas de biologia, quem estiver precisando de uma ajudinha, aí você e não tá no Prepara por algum motivo, aí vocês mandam lá uma mensagenzinha pra mim, porque eu já tô produzindo material, né, pra todo mundo. Posso disponibilizar material, posso tirar as dúvidas, a gente vê como é que ajuda todo mundo, né, que eu quero ver todos aprovados, no SSA1, SSA2, SSA3, né, no final entrando na universidade e, claro, no Enem, tirando uma taça de biologia no Enem. Né? Então, gente, como eu estava falando, né, homologias e analogias. Órgãos homólogos são órgãos que eles descendem de uma mesma história evolutiva. Então, por exemplo, os braços de qualquer animal que é um mamífero, né, os membro superior, membro inferior, né, eles descendem de uma mesma estrutura. Então, eles evoluíram, né, eles surgiram de um mesmo processo evolutivo. Então, a mesma forma que a asa de um morcego, ela se desenvolveu embriologicamente, evolutivamente, a mesma forma que a nadadeira de uma baleia se desenvolveu. Então, esses órgãos são homólogos, porque eles descendem de um mesmo processo evolutivo. Já quando a gente fala de uma asa de inseto e uma asa de morcego, a gente vai ver que esses órgãos, eles são análogos, ou seja, eles servem para a mesma coisa. O morcego voa e o inseto voa. Mas a asa de um morcego tem uma estrutura evolutiva totalmente diferente, surgiu em um tempo evolutivo diferente, né? Enquanto a asa do inseto, ele surgiu em um outro momento, uma outra história evolutiva, uma outra linhagem, uma outra coisa. Então, não são análogos, ou seja, servem para a mesma função, mas têm histórias evolutivas diferentes. Né? Então, aí a diferença. Homólogo, eles têm a mesma história evolutiva, mesmo que não sirvam para a mesma coisa. Então, os nossos braços, as nossas mãos, elas são homólogas às asas de um morcego. Por quê? Descendem de uma mesma estrutura, de um mesmo processo evolutivo, certo? Porque os membros superiores de mamíferos e os membros superiores de qualquer espécie de mamífero, elas vêm de uma mesma evolução. Agora, quando eu falo de inseto, por exemplo, inseto tem asa, morcego tem asa. Os dois as asas servem para voar. Mas minha gata me ama. Minha gata tá na porta do quarto me ama pra entrar. Não vai entrar agora. Ela quer dar um oi pra vocês. Não vou deixar ela dar um oi. E daí, né, as asas de um inseto e as asas de um morcego servem para voar, mas elas têm origens evolutivas diferentes, completamente diferentes, tá? Daí a mesma coisa que eu falei de convergências evolutivas, né? A fotinha de convergência evolutiva eu vou mostrar para vocês, né? Tem aí 3 serizinhos, aí vocês podem ver. Dá para ver? Um golfinho, esse aí é um ictiosauro, que é um dinossauro nadador, e um tubarão, né? Vejam que o corpo deles é muito parecido mesmo, mas eles descenderam de histórias evolutivas
completamente diferentes. Então, isso é o que a gente chama de convergência evolutiva. Eles chegaram no mesmo ponto. Eles chegaram na mesma forma corporal. Então, a forma do corpo de um golfinho é a mesma forma de um corpo de um tubarão, né? Mas só que um golfinho ele é um mamífero. Então, ele tem uma história evolutiva diferente. E já o tubarão é um peixe, né? Tem outra história evolutiva. Então, isso é um momento de convergência. Sobre as ideias de evolução, a gente tem muitas ideias de evolução, certo? Mas duas são principais. A de Lamarck, que é a lei do uso e do desuso, e da transferência de caracteres para os descendentes, né? E as de Darwin, que ele fala de seleção natural, que ele fala de evolução por seleção natural. E uma das perguntas que fizeram né, quando estava na outra live, que a gente estava tentando logo no início, é se Darwin bem, que ele não tem mais a mesma função que ele tinha antes, porque a gente hoje tem dentista, a gente cuida dos dentes, a gente escova os dentes, a gente obtura. Então, oi, Vitor. Então, a gente não precisa de um dente extra que vai nascer quando a gente já está adulto, né? A gente mantém a nossa dentição completa até a gente ficar adulto. Então, é uma evolução. A espécie humana está deixando de ter, porque está aparecendo cada vez mais pessoas sem esse dente que conseguem sobreviver de boa. E isso não traz para ela vantagem ou desvantagem. Então começa a estar mais presente, né, na população. E quanto mais presente na população aquela característica tiver, mais ela vai ser repassada para os descendentes. E daí a gente está no processo aí de evolução, né? A mesma coisa vai ser agora dos nossos anticorpos, a resistência ao coronavírus, né, ao SARS-CoV-2. É possível que no futuro a gente tenha um monte de pessoas imunes, né, e que, né, essa doença passe a não ser tão decisiva assim. Mas aí, se a gente for falar qual é a mais forte, seria realmente as ideias de Darwin, tá? Até porque ele é mais famoso. Mesmo o Wallace tendo falado a mesma coisa que ele, quando a gente vê as referências vão sempre para Darwin, né? Mas a gente já dá uns créditos ao Wallace porque ele publicou na mesma época. Os pelos, eles seguem os mesmos princípios da questão do dente, certo? Da questão de que começou a aparecer pessoas com menos pelo, só que a gente não usava roupas, então isso não fazia com que a pessoa morresse de frio, o que não aconteceu com outros seres vivos, mas foi. Então, a gente pode atribuir totalmente a lei do desuso, a questão dos pelos no corpo. Foi uma modificação da espécie, porque quando a gente vê outros hominídeos, a gente vê a presença de pelos bem fortes nos outros hominídeos. Mas com o passar do tempo, os nossos hábitos fizeram com que os pelos também eles não fossem tão relevantes para a nossa sobrevivência. Eles passaram a ocupar outras áreas do corpo, mas tem mais a ver com uma questão de mutação genética. Certo? Ocorreu uma mutação, e essa mutação ocorreu uma nova espécie com menos pelos, né, pelos em regiões específicas, porque esses pelos em regiões específicas ainda são, né, muito necessários. Embora a gente tire tudo, né, a gente diz, não é necessário, né, a gente tem muito pelo hoje de caracteres sexuais. Olha, Elisomar tendo aula de biologia. Oi, Elisomar. Seja bem-vinda à minha aula de biologia, né? Então, gente, basicamente é isso,
certo? A questão dos pelos. Vamos lá, pedir a forcinha aí para quem é do preparo. Eu disponibilizei algumas questões para vocês. Né? Tinha uma questão que foi bem... Olha, uma pergunta. Nesse caso, a diferença de Lamarck é que o meio atua induzindo modificação nos seres. E para Darwin, o meio era selecionar variabilidade preexistentes que se adaptam. Exatamente. Né? Quando a gente vê realmente Lamarck, ele fala que o meio ele vai forçar o ser vivo a se adaptar, certo? Então, aqueles seres... Quando Lamarck ele foi explicar, por exemplo, é muito usual a ideia das girafas, né? Que as girafas de pescoço pequeno, elas competiam muito por alimento, porque o alimento estava escasso, e aquelas girafas que tinham o pescoço maior, elas conseguiam comer, elas esticavam o pescoço. Vivo pausado de novo. Nossa. Eu espero que eu já esteja de volta. Respondendo a pergunta de Cleiton. É Cleiton, né? É Cleiton. Então, quando as girafas, né, elas começavam a sobreviver, aquelas que comiam mais em cima. Então, a gente vê aí que é uma força do ambiente, né? O ambiente está modificando. E Darwin, ele fala muito da questão de que o meio seleciona. Tipo, você já tem aquela característica. Se você já tem, você vai sobreviver. Né? Se você já tem a característica que lhe adapta às necessidades do meio, você sobrevive. Como ele fala, por exemplo, dos passarinhos em Galápagos, né? Do bico pequeno, do bico pontiagudo, do bico adaptado a cada tipo de alimento que tinha naquele local. Então, realmente, ele fala que a pressão do ambiente favorece uma seleção . Perguntas? Eu vou dar algumas dicas sobre evolução para o Enem. A evolução é um tema que ele é básico na biologia. Tá? Não tem assim, dizer assim. A professora, evolução é muito cobrado no Enem. Evolução é muito cobrado na biologia toda. Tá? A teoria da evolução, ela é uma das afirmações da biologia. Ela é toda baseada nisso. Quando a gente vê sistemática filogenética, a gente vê que ela é baseada em biologia. Então, a gente dá nome às espécies do que a gente sabe sobre o processo. Se a gente for ver a análise morfológica,